Agora, vamos prestar atenção na palestra do nosso irmão Ricardo da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos. Durante uma terça-feira de estudos, algumas terças-feiras atrás, nós estudávamos, como estudamos todos os anos e de forma repetida, a respeito do passe. E eu acho que foi Maria José, alguém deu uma ideia, mas por que não falar numa palestra a respeito do passe, né? Até para as pessoas conhecerem o que elas estão recebendo e conhecerem um pouco mais de detalhes. Afinal de contas, a gente vem até aqui, estende as mãos, não sabe exatamente o que está recebendo, ou como tem que se comportar, ou de que forma que acontece. Eu falei, puxa, a ideia é boa, né? E aí fui consultar algumas literaturas, e consultei uma entrevista também de um espírita que chama Jacó de Mello, lá no programa Transição, quem costuma assistir, está lá gravado na internet. O programa chama justamente O Passe, e ele tem um livro também que chama Depressão e o Passe, que é um livro muito interessante. A partir desse livro, dessa entrevista e de um outro site que chama Portal do Espírito, que faz várias perguntas a respeito do passe, e os dirigentes do portal vão respondendo, eu montei uma palestrinha e através dessas perguntas vou tentar responder para vocês algumas coisas, né? Então, assim, se a gente for pensar em termos de história, se a gente for se remeter lá ao passado, essa questão do passe ela já é muito antiga, né? Na verdade, a questão da energia ela sempre existiu, e a questão de doação de energia ela também sempre existiu, de uma forma ou de outra, com nomenclaturas diferentes, né? Chegando mais aqui para o século XIX, nos livros que a gente procura estudar, Mesmer foi um médico alemão, foi um grande magnetizador. O que vem a ser magnetizador e magnetismo, né? O Mesmer, ele entendia que todo mundo tinha uma energia própria, um magnetismo, e que esse magnetismo ele podia ser usado para curar, para melhorar a energia das pessoas. Só que nesse momento ele falava apenas desse magnetismo pessoal, esse magnetismo que ele chamava até de magnetismo animal. E nesse período todos foram contra ele veio a desencarnar sem conseguir provar suas teorias. Muito tempo depois que suas teorias vieram de novo a serem conhecidas e hoje em dia são aceitas. Se a gente for pensar em quem foi o maior magnetizador, né, da nossa era, a gente lembra imediatamente de Jesus, né? Jesus foi o grande magnetizador, tinha uma energia toda pura, toda dele, e tinha a capacidade o quê? De curar, com a simples imposição das mãos, ou às vezes com um olhar, com um sorriso, ou só com a presença dele, ele conseguia transmitir todo esse magnetismo, que ele tinha, assim, quantidades muito grandes. Se a gente for avaliar de onde vem, né, esse magnetismo que está presente nas pessoas, existem várias vertentes, né? Algumas religiões chamam de energia cósmica, a religião espírita ela chama de fluido cósmico universal, e a gente entende que esse magnetismo ele é retirado desse próprio fluido cósmico universal. Então nós todos estamos envolvidos em energia o tempo todo. Nosso corpo é um corpo energético e a gente tem capacidade de doar ou de transmutar essas energias, né? Mas isso é um pouquinho, né? Então vamos lembrar lá de Jesus, o grande magnetizador, né, de todos os tempos, que já dizia para os seus apóstolos: se não curas é porque não tens fé, né? Então ele dizia para os apóstolos: vocês podem ir e podem curar, usem a fé de vocês. Então a gente já começa a imaginar, para você ser um bom magnetizador, para que você doe a sua energia, você tem que ter o quesito fé, né? Se a gente for fazer uma definição, o que é o passe espírita, o que vem a ser o passe espiritual, o passe espírita especificamente, é simplesmente uma transfusão de energia, uma transfusão de magnetismo. O Divaldo Franco ele costuma dizer que o passe é uma transfusão de amor. Aí ele já parte com um quesito um pouco mais elevado. Se a gente for observar na nossa história, dentro da nossa era, existem várias religiões que se utilizam do passe, e mesmo situações que não são religiosas, que se utilizam da doação de energia, né? Então, só para lembrar, a gente tem o Chorei, né? A gente tem os próprios carismáticos da Igreja Católica que estendem as mãos, que pedem para o Espírito Santo,
para que vibre, para que energize. Nós temos uma atividade chamada Reiki, né? Que não é reconhecida cientificamente, mas a gente sabe que é uma doação de energia. E tem outras também, Mahikari, da ordem Mahikari, enfim, Seishonoe, Kujorei. A gente tem várias situações onde as pessoas impõem as mãos ou doam energia de alguma forma. E a gente vai perguntar, poxa, mas então qual a diferença disso tudo com o passe espírita, né? Não é tudo mais ou menos a mesma coisa? Na verdade não. A diferença é como se interpreta tudo isso e como se faz a ligação dessas energias com questões espirituais. Então a gente tem que ter bem claro que energia pode ser doada, deve ser doada e deve ser doada de graça. Infelizmente, algumas religiões ou algumas práticas cobram por isso, né? Eu vou aplicar Reiki e vou pagar por isso, porque o camarada é mestre, ele aprendeu a doar energia, então ele vai cobrar por isso. Não cabe aqui nenhuma crítica nossa. Só que do ponto de vista espírita, a gente entende que o passe é uma energia que não pode ser cobrada, ela tem que ser doada, né? A gente entende também, claro, daquele que vai aplicar esse passe, de um recebe, que é o assistido, né? Que são vocês que entram na câmara do passe, ou que vão para a fluidoterapia, ou que passam pelo irmão Frederico lá em cima num tratamento mais apurado. Então a grande diferença, o passe, a gente entende que só a energia, só o passe, não vai resolver todos os problemas, né? E aí a gente entra pelas questões das leis de causa e efeito, do merecimento, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Daí a passe, segundo a visão espírita, nós temos um passe que é chamado passe magnético, que é um passe aplicado lá na câmara de passe pelo médium passista, onde o médium passista vai estar se utilizando da sua energia magnética. Existe o passe que é chamado passe espiritual, onde existe, e aqui cabe falar, né, que nesse passe magnético, onde o médium passista está ali impondo as suas mãos, não existe nenhum tipo de... Fala, Maribel, está dando... Baixa mais o microfone. Melhorou? Melhorou? Melhorou, gente? Está dando para ver? Melhorou, tá bom. Que eu não enxergo você, Maribel, você fica gesticulando, não sei o que você quer dizer. Sou míope. Tá bom? Tá dando para ouvir? Alta, ele tá muito alta, abaixa um pouquinho. Quer baixar um pouquinho? Maribel, E se eu falo mais alto, baixa um pouquinho, Maribel. Eu sempre ponho aqui e vou pendurar um olho. Tá bom? Então vamos lá. Tá bom agora?